Bom dia, a gente começa agora mais um programa Perspectivas, o seu programa de entrevistas aqui no SBT News. E o nosso convidado de hoje é Pablo Marçal. Nascido em Goiânia, tem 35 anos, é casado, tem 4 filhos. Já foi atendente de call center e foi até executivo da Brasil Telecom. Formou-se em Direito pela Universidade Paulista, publicou mais de 23 livros. Tem 26 empresas em diferentes ramos e é conhecido nacionalmente por criar e ministrar cursos para ativar e revelar o propósito das pessoas, que depois eu vou pedir para ele explicar exatamente o que isso significa. Ele também é um fenômeno nas redes sociais. Pablo Marçal é pré-candidato à presidência da República. Bom dia, muito obrigada pela presença e pela sua disponibilidade em nos dar essa entrevista. Bom dia, Débora. Bom dia, SBT. Bom dia, Brasil. Obrigada. Bom, o eleitor, ele procura muitas vezes, na hora de escolher um candidato à presidência da República, ele é um pouco personalista nessa escolha. Ele quer conhecer quem é a pessoa que ele vai eleger. Então, você é muito conhecido em um ramo, em um determinado ramo, mas na política você está entrando agora. Então, eu quero conhecer um pouco de Pablo Marçal. Seus pais são mineiros, né? Meus avós. Seus avós. Meus avós. Os 4 avós, né? Os 2 paternos e os 2 maternos. 3 são mineiros. Eu nasci em Goiânia e moro em São Paulo desde 2019. E é muito importante que o eleitor ele descubra as opções que ele tem, porque está sendo pregado no país que não tem opção, né? E a gente poderia ter como brasileiro um sonho, né, de um presidente perfeito, mas a gente não vai encontrar essa pessoa. Mas a gente não precisa votar no menos ruim e no ruim. Então tem grandes possibilidades do Brasil sair desse marasmo, né, dessa década perdida na economia. E eu me coloquei à disposição por causa disso. Sou o caçula aí dos presidenciáveis, mas que fora da política teve mais resultado, né? Com a saída do Dória ontem, acho que não tem nenhum outro pré-candidato à presidência da República que representa todas as classes, né? Que é empreendedor, que defende investimento, que defende trabalhador, porque eu, enquanto pré-candidato, eu sou talvez agora o único, né? Que já passou por todas as classes sociais do país, né? Estudei em escola pública e vai ser muito bom. Obrigado pelo espaço aqui. Imagina, eu que agradeço. Bom, então me conta um pouco da sua história. Você disse que passou por todas as classes sociais. Sim. O senhor já foi pobre? Já. E como é que foi a vida? A vida normal de 100 milhões de pessoas no Brasil. Mas o senhor passou fome? Como é que era a tua realidade? Não chegou a passar fome, né? Porque é um estado passar fome, a miséria. Agora, a gente já sofreu muita dificuldade, não ter o que comer. Então, mas seu pai era funcionário público? Era, mas ele divorciou da minha mãe, eu tinha 6 anos de idade. A vida não foi assim, não era um estado de sobrevivência, mas eu lembro de minha mãe ter que escolher as coisas que tem que comprar. Então, às vezes a gente ficava comendo um tipo de comida, né? E falava, mãe, cadê, não vai comprar isso? Não, não tem como. E sua mãe trabalhava com quem? Minha mãe era faxineira, dona de casa, depois ela foi crescendo, a minha mãe foi empresária também. E eu sei que a história do Brasil, ela é uma história de múltiplas culturas. Eu já passei por todas essas fases e foi por passar por isso que eu sei o valor que a política tem na vida das pessoas, né? Por exemplo, estão enchendo o meu saco bastante porque eu falo que governo realmente é para quem é menos favorecido. E aí eu explico. O governo sim é para quem é menos favorecido, porque quem é favorecido não precisa da ajuda do governo. O governo só não precisa atrapalhar ele. Então, assim, quando a gente entender isso, o que a gente vai fazer? Desde o dia 1º de maio eu lancei o governalismo, que é o cidadão assumir o governo da sua própria vida. Quanto mais governalistas a gente tiver no Brasil, menos o Estado vai ter essa tutela, esse papel de babá das pessoas. Mas hoje, se, por exemplo, o Estado falar, não vamos mais cuidar de ninguém, pessoas vão morrer, aos milhares por dia, né? Que realmente ainda tem uma dependência do Estado nisso. Então, já passei muita dificuldade enquanto criança. Na adolescência, meu pai, né, foi trazendo uma situação melhor para nós, a minha mãe também cresceu. Aí depois, com 16 anos, eu tinha carteira assinada. Com 18 eu estava trabalhando na Brasil Telecom como atendente, né? Virei executivo lá do grupo, na época eu estava transicionando a Brasil Telecom para a Oi. Cresci bastante lá, 5 cargos verticais em quase 8 anos nessa companhia. Já fui consultor de empresas e desenvolvi uma comunicação
E eu amo treinamento. Então eu sou instrutor. O que eu gosto de chamar que eu sou de verdade é de professor. Sou um professor. Eu tenho quase 400 mil alunos na internet e sou assistido por mais de 10 milhões de pessoas todos os meses. Então assim, não sou conhecido na política, mas já venho produzindo resultado e transformando, ajudando a transformar a vida de muitas pessoas. O senhor fala que é importante mudar a mentalidade do brasileiro para que o Brasil possa se tornar a primeira potência mundial. Eu sei que esse é seu sonho, né? O que o senhor prega, o que o senhor diz. Agora sim, esses seus alunos, a pessoa te conhece, aí ela se inscreve, ela compra o seu curso, ou, enfim, algum outro tipo de... Não sei se o senhor oferece cursos gratuitos também, né? Mas a pessoa, ela se interessa, ela vai atrás, ela quer saber. Agora vamos falar assim do Brasil, né? A gente tem, o senhor sabe os números de cor, né? A gente tem mais de 50 milhões de brasileiros na extrema pobreza. Sim. A gente tem mais de 100 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade alimentar, né? De insegurança alimentar. E não necessariamente a pessoa, às vezes, ela está predisposta, né, a conhecer, a se interessar num treinamento para mudar o mindset, né, o jeito de pensar da pessoa. Como que exatamente, assim, o senhor, se for eleito presidente da República, sim, como que o senhor poderia fazer esse treinamento? O que exatamente de maneira concreta, assim, olhando para frente? Tá. Uma das principais frentes que o Brasil, né, tem que cuidar bastante, não só investir dinheiro, porque já tem muito dinheiro investido e tem pouco resultado, é na educação. E a gente tem que mudar a educação infantil, a base da educação infantil. A grade curricular é para treinar pessoas para serem trabalhadoras e não para serem empreendedoras ou investidoras. A gente tem que destravar o país, ensinando o país desde pequeno. E como é que é isso? Desde pequeno, né, desde do ensino infantil, ensinar sobre empreender. Os professores nem sabem isso. Então, tem que ensinar quem? Os professores. Inclusive, a gente tem que remunerar melhor os professores. É um dos cargos mais importantes da nação e a gente não valoriza como nação. Aí você fala, os professores não sabem, esse aí que dá o problema. A grade não tem, o professor não sabe e o Brasil não foi preparado para isso. A gente só vai ser uma grande potência, não é quando a gente comprar minério, porque a gente é líder mundial em bauxita, em nióbio, a gente é líder mundial em produção de ouro, né? Nesse aspecto. A gente tem agricultura para alimentar 1,5 bilhão de pessoas, a gente tem 20% da água natural do mundo, a gente está dentro de um continente que tem sol o ano inteiro, não tem furacão, não tem terremoto, tem 3 safras. Tem alguma coisa errada no Brasil. O Brasil tem tudo, só falta uma coisa. E o que está de errado? A mentalidade das pessoas. Não é que todo mundo tem que pensar igual. A mentalidade do brasileiro não é todo mundo ter a cabeça que o Pablo tem ou que a Débora tem. É cada um no seu perfil. Eu desenhei 12 perfis de brasileiros. Lá embaixo está um miserável. Isso não são classes sociais, são perfis mesmo, né, de cada um. E esses 12, você não pega um cara hoje que está desistente andando na rua e tira ele e fala, agora você vai governar. Ele não vai. Ele tem que subir do 12 para o 11, do 11 para o 10. Isso é paulatino, é progressivo. Então, assim, a paixão que eu tenho em educar, inclusive eu tenho escolas também, escolas de ensino infantil, é uma das empresas que eu tenho, o ensino ele não muda a realidade da pessoa nessa semana, não muda no mês que vem, não muda no ano que vem, é um processo árduo, né? Certo, mas aí, por exemplo, o senhor, eu já pesquisei bastante sobre o senhor, e o senhor fala que não acredita em reeleição, que o que a pessoa não fizer em 4 anos, ou encaminhar de fazer, ela não vai fazer. Mas aí, então, a gente fala sobre treinar professor, sobre mudar a mentalidade do brasileiro, para que a gente vire uma grande nação. O senhor seria esse professor como presidente? Qual seria a estratégia, digamos assim? Não, eu não, porque uma pessoa só não consegue conduzir nenhuma casa. Exato. Pode falar que sim, mas só se ele morar sozinho. Mas se tiver alguém lá dentro, ele precisa da ajuda de outras pessoas. É assim, ó. Essa pergunta sua mostra que a nossa configuração como povo está eleitoral. A gente só toma decisão pensando em eleição. Tem que ter um projeto de país, né? Quando a gente tinha o saudoso Juscelino Kubitschek, ele peitou Rio de Janeiro na época e trouxe a capital de lá para o Centro-Oeste, cumprindo o que estava na Constituição Federal de 46. Ele foi um cara que peitou todo mundo, mas algumas pessoas falaram, faz sentido, vamos fazer isso. Quando ele fez aquilo, existe um progresso que veio depois dele. Então não foi só uma decisão eleitoral.
É claro que ele estava em 5º lugar na pesquisa, que é a mesma posição que eu estou, né, dos 10 candidatos, ele estava em 5º lugar. E essa decisão fez ele ganhar a eleição. Só que o projeto de Brasília, a cidade que você mora hoje, é fruto de alguém que cumpriu algo que estava escrito. Se a gente tomar decisões só para 4 anos, ou ficar amarrando o processo para ficar mais 4, a democracia perde muito, porque é um dos sistemas mais caros, um dos sistemas políticos mais caros que existe. Você pode olhar, um deputado custa mais de 23 milhões de reais cada um, tem 513. A gente precisa ficar trocando poder. Se a gente não trocar o poder, colocar pessoas novas, mas que seguem um projeto, por exemplo, se tem um marco de saneamento básico, não tem um porquê alguém falar que vai fazer alguma coisa diferente, é só cumprir, está lá até 2030 o marco. Entendi. O que a gente tem que ter é um projeto de Brasil. E não tem isso na nação, né? Poucas coisas têm marcos, só que as pessoas querem o tempo inteiro. Eu vou focar aqui, eu vou focar ali. Por exemplo, tem assuntos que nenhum político tem coragem de tocar. E esses políticos não tocam por quê? Porque eles não querem resolver o problema da nação, eles querem ganhar uma eleição. Tá, aí eu só tô insistindo porque eu sei que isso é um assunto muito importante no seu modo de ver as coisas, né? E na sua política, e não política eleitoral, eu digo na sua política de vida, né? Que é a questão de mudar a mentalidade. Aí eu queria entender, que eu ainda não entendi de maneira objetiva, como é que o senhor, como presidente da República, poderia dar essa capilaridade nessa mudança, em quanto tempo, o que de prático? Seria um treinamento? O que daria para fazer exatamente? Você já trouxe um problema. Os professores não sabem sobre empreendedorismo. Isso a gente consegue ensinar bem rápido para eles. E consegue estimular eles também a ensaiarem isso, né? No total de funcionários públicos, passa de 10 milhões de pessoas no Brasil. A gente tem que estimular o funcionário público, se ele quiser, com o apoio do governo, a empreender. E aí libera ele para isso, coloca licença. Mas são proibidos, muitas categorias são proibidas. Claro que são proibidos. E não tem uma forma da pessoa crescer ali. E um Brasil que está pronto para romper em mentalidade, ser um país disruptivo, ele tem que apoiar o funcionário público. Eu tenho alunos que deixaram de ser juízes, deixaram de ser delegados, deixaram de ser médicos. Por quê? Porque eles perceberam. Eu mesmo. Eu era atendente de call center, eu lembro que eu ganhava R$520, 525. E aí eu pegava o dinheiro, atravessava a rua para pagar a faculdade de Direito. Então eu formei em Direito. Só que eu, estudando Direito, queria ser delegado. Eu, trabalhando na Brasil Telecom, fui crescendo, virei instrutor, adorei esse negócio de dar aula. E aí eu falei, eu vou empreender. Quando eu empreendi, o único evento que eu tive de faturamento foi o superior ao tempo todo que eu trabalhei na Brasil Telecom. Eu falei, tem alguma coisa errada. Eu fui empreender. Quando a pessoa é picada nisso, ela fala, não faz sentido eu vender minha hora. O que sustenta a base do Brasil são os trabalhadores. Aí você perguntou, vamos para coisas concretas, mudar a grade curricular, colocar 3 opções e ensinar isso para a pessoa, ela segue se ela quiser. A gente pega, desde o ensino infantil, ensina ela sobre finanças, sobre riqueza, sobre empreendedorismo, sobre investimento, sobre nutrição. Tem gente que aprende a comer com 30 anos, tem que aprender lá embaixo, porque isso atrapalha o desenvolvimento cerebral. Aí você falou, a gente tem problema com os professores, vamos ensinar os professores, vamos remunerar eles melhores, dar uma remuneração melhor. A gente precisa de colocar a internet nesse país inteiro, né? O Elon Musk estava essa semana aí, vou conectar 19 mil escolas por satélite. Então, assim, é uma decisão tão simples e a gente esperar 300 anos para fazer um negócio desse, né? Claro que é um exagero, porque a banda larga chegou no Brasil em 2000. A gente precisa de conectar as pessoas e desburocratizar o ensino. O ensino ele é muito extenso, muita carga, muito assunto que muitas vezes é para preparar a pessoa de forma técnica e isso não vai dar resultado para ela. A gente também tem que ensinar o Brasil a ser pesquisador, a gente tem que estimular os cientistas. Por quê? Porque a primeira pessoa que aparece no destaque, a Europa e os Estados Unidos levam esses caras embora. Pra você ter uma noção, poucas pessoas, né? A cada 10 pessoas aí, umas 8 não ingressam na faculdade, que terminam o ensino médio. As que ingressam, que é uma parte pequena, 50% terminam o curso. Dos que terminam o curso, 50% conclui, trabalham naquele ramo que eles estudaram. Imagina a perda que a gente tem como nação, né? O sistema de ensino realmente está errado. Só para você ter uma noção, que aí é mais grave, não é só um negócio assim, vamos mexer aqui um palito. A gente tem que mudar diretrizes, tem que mudar bases. Por exemplo, a gente ensina adulto com pedagogia. Então, o ensino de adulto na faculdade tem que ser com andragogia, como é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a andragogia significa ensino para adulto, pedagogia, ensino para criança. A gente ensina a nossa base de ensino na faculdade, não é por sistema representacional,
é ensinar de forma lúdica, para você ver. O que a gente está produzindo nesse país? Então, assim, são mudanças que não são simples e também não vai mudar o resultado da nação agora. Você tem hoje 5% dos alunos, se você fosse dar uma certificação real no término do ensino médio, 5% dos alunos, menos que isso, 4% deles realmente seriam aprovados. O ensino realmente está assim, ó, inchado, burocratizado, e a gente não está fazendo essas pessoas desde pequena ter olhares visionários. Mas aí o senhor acha que é uma questão de não foi feito ainda, por não ter essa visão, por incompetência, por falta de vontade política, ou porque é difícil mesmo? É porque é difícil, e aí é aquele negócio, isso dá voto. O nosso perfil politiqueiro do Brasil hoje, as pessoas não querem mexer com aquilo que não vai dar retorno. Tem um negócio no mundo do investimento que chama ROI. ROI em inglês significa em português retorno sobre investimento. Então, assim, tem tanta coisa para resolver, você nunca vai ver um político falando assim, vamos resolver o problema das drogas. Daqui a um tempo, se a gente continuar nesse perfil politiqueiro, o crime organizado vai ser mais forte que o próprio Estado. E qual que seria a sua proposta? A gente tem que discutir isso, ninguém tem coragem de discutir. O senhor tem alguma vamos modelar o Canadá, vamos descobrir o que o Canadá está fazendo, que a taxa de criminalidade, de roubo, de tudo começou a despencar, porque eles começaram a controlar sobre as drogas. Aí você fala, é o que você quer implementar? Não, eu falei, vamos discutir, ninguém tem coragem. Eu falo com os especialistas que andam comigo, eu quero tocar nesse assunto. O que o Canadá faz? Lá tem um controle social, onde a pessoa que é usuária tem um lugar, né, tipo tem um clube de tiro, lá tem um clube cadastrado, a pessoa vai, ela é usuária, aí vão dando de graça para ela a droga, vai reduzindo as doses e o Estado controla isso. Agora, olha o que acontece. A gente tem 40 mil homicídios. Um cara, um nóia, vou chamar ele assim, ele quer usar droga. O que ele faz? Ele não pode ir lá e tirar onda com a cara do traficante. Então ele tem que sair, né, da onde ele mora, assaltar em outro lugar. Às vezes ele acaba sendo abatido ou abate alguém no susto ali, né? Ele tem que praticar um assalto. Ou de celular, ou de Pix, ou de carro, entrar na casa de alguém. Presta atenção, a maior parte do crime é sobre isso. Ele vai lá, aufere aquela vantagem, leva e pega o dinheiro e troca lá na boca. Ele não pode nem ficar devendo, né? Pois é, lá ele não rouba porque o traficante tem arma. Na rua ele rouba porque a população anda sem arma. Tá. E o que é o produto de quase tudo da criminalidade? Droga. Só que você pode pesquisar na história do Brasil, ninguém entra nesse tema. Ninguém entra nesse tema. Eu vou te falar. Corajoso. Então, aí ninguém quer discutir o Brasil. O que as pessoas querem fazer? Vamos falar um negócio que toca o estômago. Vamos falar isso aqui, né, que mexe com o intestino. Vamos falar isso aqui. Esse é o problema. Ninguém está de verdade realmente preocupado com o Brasil. Interessante. E a reeleição faz o quê? Desculpa. A reeleição, ela faz o Brasil não olhar para frente. A gente teria uma visão de 40 anos para frente. Agora a gente entra nesse assunto de Petrobras e tudo, e de tecnologia. Mas não faz sentido um povo brasileiro rico do jeito que é. Rico. Eu estou na escala de governante da sociedade, eu sento nas mesas das pessoas mais ricas do país. A gente pode muito bem construir dar valor para a indústria nacional, mas a gente gosta de coisa de fora. Essa é uma mentalidade, né? Colocaram nos nossos livros, a gente aceita, eu não aceito isso mais, a gente não é país de terceiro mundo. A única chave que a gente tem que virar é na mente. Aí você pergunta, é só na escola? Não, as empresas têm que produzir isso, as igrejas têm que produzir isso, instituições têm que produzir, é um pacto nacional, senão não vai para frente. Pré-candidato, desculpa, deixa só para concluir o outro assunto, porque assim, a gente está fazendo entrevista com vários pré-candidatos, né? Temos aí uma história também de acompanhar candidaturas, mas eu nunca vi ninguém falando sobre drogas disposto a discutir, como o senhor falou. Então, deixa eu só concluir esse assunto, e a gente tem vários assuntos para falar. Por exemplo, então, o senhor, se eleito, estaria disposto a discutir, não que vai implementar, porque depende de muita gente, inclusive, de muita aprovação, mas trazer o tema de drogas seria como questão de saúde pública? Como é que o senhor vê exatamente? Está sendo tratado assim, o tráfico criminalizado e a questão do usuário como saúde. Hoje já está assim. Mas diga assim, uma política de redução de danos, um uso controlado, olha, o que seria? Só para não deixar no ar. A gente tem 16 mil quilômetros de fronteira no país. Aonde que droga entra? Nos 8 mil, né? Você olha para o mapa, você que está assistindo, você olha para o mapa, o lado esquerdo do país tem 7 mil quilômetros de fronteira ali. Aí aquela fronteira, ela é muito mal vigiada, né?
Aí são tantas coisas que a gente tem que entrar, por exemplo, a Polícia Federal que cuida de fronteira, quem tinha que cuidar de fronteira é o Exército. Mas tudo bem. Mas cuida também, né, o Exército? Mas é bem pontual, não é toda a fronteira. A maior parte é a Polícia Federal. Principalmente nas áreas onde que tem divisão com cidades. É o que eu estou te explicando. Então, a gente tem um problema de fronteira, tá? Só que você mesmo asseverou aí, nunca vi um candidato falando disso. Eu não estou disposto a discutir isso depois não, estou disposto a discutir agora. E só por um motivo. Tem um negócio chamado crime organizado. E o crime organizado não tem homem, não tem mulher que tem coragem de peitar isso. E eu vou te falar. Se for para sair na bala dá para resolver. Só que ia ter que matar gente demais. Então ninguém vai fazer isso. E isso não é justo também. A gente tem que, já que a gente se curvou para o crime organizado, o que a gente tem que fazer é não gastar uma única bala. Como que a gente vai fazer? Se o centro, o cerne das organizações criminosas que hoje faturam bilhões é a droga, a gente perdeu a guerra. Então, um assunto que a gente tem que discutir é droga. Então, você nunca vai ouvir eu falar assim, eu quero liberar, por exemplo, a maconha, para toda pessoa que quiser fumar maconha, vai fumar maconha. Sabe o que é o problema? Isso diminui a produtividade do país, isso gera dependência química e destrói neurônio. Então, o Estado, ele não precisa fazer isso. Agora ele precisa cuidar das pessoas, ele precisa catalogar, a gente precisa discutir esse assunto. Só que esse assunto perde voto. E aí o que acontece? Toda pessoa que tem bom juízo eleitoral não quer discutir o assunto. Eu estou pronto a discutir. Eu já comecei a discutir isso. E várias pessoas falam para mim assim, não fala isso que isso perde voto. Eu falo, mas isso está matando as pessoas. Está tirando a produtividade do país, está matando as pessoas. E eu acho que é um tempo da gente discutir isso. Bom, quero conhecer mais das suas ideias, né? O senhor diz que não é nem de esquerda nem de direita, que não aceita mais essa divisão, que é uma visão que tem mais de 200 anos. Já né? tá ultrapassada. Fiz a tarefa de casa? Fiz a tarefa de casa, Qual? né? Não, de falar tudo que o senhor já disse. Tá sabendo, parabéns. De repetir o que o senhor fala. Não, é que é realmente para a gente poder avançar, né? O senhor não tem que ficar discutindo coisas que o senhor já falou. Tá, mas eu queria entender, então, como o brasileiro ele está nessa visão um pouco maniqueísta, né? De, é de um lado, é do outro. Esse dualismo. Exatamente. Então, eu queria saber o seguinte, de acordo... entender o que o senhor pensa sobre determinados pontos, esse já foi um, né? E eu queria saber, por exemplo, a sua visão sobre uma possível revisão ou manutenção da reforma trabalhista que foi feita até agora. Como é que o senhor vê isso? Trabalhista, eu conheço um dos líderes, né, que é o juiz federal de Curitiba, o Melec, o sobrenome dele, Marlos Melec. Inclusive tem uns livros dele, eu vi as 293 mudanças lá Em 60 minutos, a pessoa que quiser ver, consegue ver 293 mudanças na legislação trabalhista. Ela ainda continua extensa, foi um grande avanço no governo do Michel Temer, né, a legislação trabalhista, a consolidação das leis trabalhistas, que era da década de 40. Então, se teve muitos avanços, você vê a esquerda está muito preocupada, porque acabou com o imposto sindical obrigatório, teve uma série de mudanças que, inclusive, o próprio Luiz está querendo desfazer agora. Assim, o avanço foi muito. Eu considero que perto daquilo que a gente tem que chegar, né, não desvalorizando o trabalho da reforma que foi feita, foi muito bem feita. Ela é uns 10% daquilo que a gente precisa. Tá, então o senhor avançaria. É assim, se você pegar, eu não tenho síndrome de ser fã dos Estados Unidos, mas é a nação mais próspera da Terra, né? Quando a gente tem uma Constituição grande demais, a gente fica travando o país, né? Você pega a Constituição dos Estados Unidos, todo mundo sabe ela de cor, praticamente, principalmente os políticos. A nossa tem 250 artigos. Tem 3.500 propostas de emendas à Constituição, desde 88. Então, não é só um problema na legislação trabalhista. Começa na Constituição Federal e a legislação trabalhista, que é infraconstitucional, ela depende muito do tamanho da Constituição, que dá um monte de situações e um monte de interpretações. Por isso que você vê o STF toda hora entrando no meio do assunto, que o STF é para isso, é para defender a Constituição. Então, assim, a gente está a 10%. Não tem como, em 4 anos, a gente falar, vamos resolver os 90%. Vou te explicar por quê. Porque quando você reforma uma coisa e você está dentro de uma casa, você não derruba a casa e começa de novo. Então, é nos próximos anos. A gente tem que ter um compromisso de estar sempre reformando isso. Então, assim, tem muita burocratização que atrapalha empresas de outros países virem para cá. Se você pegar os processos trabalhistas, 98% do processo mundial trabalhista é do Brasil. Tem uma ideia de acabar especificamente com a justiça do trabalho e incorporar na justiça tradicional. O que o senhor pensa sobre isso? Não é acabar, não precisa acabar. O que a gente precisa, aí já é outra reforma, a reforma
administrativa junto com reforma de judiciário. Tem um problema muito sério no judiciário. Você vai numa cidade que tem 100 mil habitantes, tem 6 prédios de judiciário. O judiciário eleitoral, o judiciário disso, o judiciário comum, o judiciário federal. É só juntar e fazer fusão. Porque imagina o tanto de prédio, o tanto de conta, o tanto de hierarquia. Pensa em hierarquia. A gente tem um Estado inchado. Sabe o que acontece para a população? Se a gente desinchar o Estado com a reforma administrativa, que ninguém quer peitar também. Quando você diminui a máquina, você cobra menos imposto. Por que a gente cobra esse tanto de imposto? Porque a gente tem esse inchaço. O mundo está sendo disruptivo, está crescendo e a gente não está sendo otimizado. Mas sobre a reforma trabalhista, o senhor como multiempresário, a sua vida melhorou? E também o senhor como um observador, acha que a vida do trabalhador melhorou? Olha, eu vou falar das minhas empresas e das pessoas que trabalham comigo. O senhor tem quantos funcionários? Eu já cheguei a ter 400 colaboradores. Eu posso falar para você o seguinte, o modelo dos colaboradores que trabalham comigo, eles não importam com isso, porque lá tem uma ordem, só trabalha comigo se a pessoa quiser crescer. Então no recrutamento, eu coloco para eles, vocês são empreendedores. E ali, eles ficam o primeiro ano todo assim, ó, ou eles crescem, ou eles crescem dentro da empresa, ou vai para outra empresa do grupo, ou eles abrem os próprios negócios. Então é muito bom, inclusive... Depois eu recomendo você assistir um podcast com a Priscila. A Priscila era a nossa gerente de RH. Ela foi me dar um abraço porque ela começou a empreender. E eu chamei, vem cá, vamos gravar um podcast, está gravado. Tem um perfil que eu quero ensinar para o empresariado brasileiro, que não é o perfil de retenção de talento. Quando eu falo que a gente tem que mudar a mentalidade do país, tem que mudar a mentalidade não é das pessoas que dependem do Estado, é de todo mundo. É fazer o empresário olhar para o colaborador e não deseja ficar com ele 10, 20 anos. Tá. A economia consegue avançar se a gente incentivar as pessoas. Uhum. Então, assim, a gente tinha, vou te dar um problema na reforma trabalhista. A gente tinha um acordo que todo mundo fazia, né, de forma ilegal, mas para ajudar o colaborador e a empresa. Foi lá e legalizou isso. Então, tem um tanto de coisa na legislação que é para inglês ver, né, que é uma expressão que a gente usa, que foi lá e foi feito o ajuste. O trabalhador, por exemplo, ganhou. Eu lembro quando eu era atendente de call center, eu não gostava de dar contribuição sindical. Sabe por quê? Porque era obrigatório. Agora o ônus inverteu. O sindicato precisa mostrar serviço e a pessoa tem que pegar com o próprio punho e falar, pode descontar um dia meu de trabalho. Aí você imagina, isso para o trabalhador um dia de trabalho, mas isso representava bilhões de reais sendo injetados nos sindicatos. Ah, você é contra o sindicato? Não, o ônus passou para o sindicato tem que provar para o trabalhador que eles estão realmente ativos ali trabalhando. Entendi. Uma outra pauta que é tratada como pauta de costume, né? Mas Sim. também não gosto muito dessa divisão, mas vamos lá. A questão da religião. Sim. O senhor se apresenta como cristão? Sim. Não me apresenta, não, eu sou. Tá, é que eu não sei, porque tem gente que se apresenta, né? É verdade. Não, por exemplo, tem um pré-candidato que ele fica repetindo um versículo, ele gosta de ser amigo de Israel para hypar, mas ele não vejo nada de cristianismo nele. Por que não vê? Eu vejo desequilíbrio, eu não vejo alguém que é perdoador. O cristianismo, primeiro passo, você olhar em alguém que perdoa os outros. Mas o senhor é a favor das armas, né? Isso é cristão? Não tem problema nenhum. Lá em Timóteo fala assim, ó, que se você não defende o seu, você é pior do que aquele que perdeu a fé. Então, arma não significa que é ser anticristão. É para defender a sua casa, você está numa guerra. Se você estiver na Ucrânia hoje com sua família, você está mais seguro do que no Brasil. Tem 40 mil homicídios aqui. Quando terminar um ano de guerra, Deus me livre, né? Isso acontecer. Mas você pega um ano de guerra de qualquer país e compara com um ano do Brasil, a gente está em 10 guerras. Então, arma não é para a gente matar os outros, é para defender os de casa, entende? Eu tenho arma. Aí se alguém fala assim, você tem arma? Não, não tem. Então tá bom. Você quer ter arma? Não. Então fica sem. É isso que eu defendo. Sim, a liberdade. Eu não quero, não. O dia que o Brasil tiver menos de 1000 homicídios por ano, eu vou pegar minha arma e falar, não precisa dela. Não é por hobby, não é para reafirmar a identidade masculina e que seja feminina. Isso é só para defender os seus. É terrível. É tão bom quando você vai na Europa e você pode ser famoso tanto que for, você pode entrar no metrô e ninguém está nem aí. Nem foto o povo quer tirar direito com você. Agora, no país onde você tem 40 mil homicídios, você abrir mão, o artigo 144 da Constituição Federal fala o seguinte, que é dever do Estado, direito seu e responsabilidade de todos. O Estado não cumpre o dever, você está abrindo mão do seu direito. Por exemplo, o que você fala de não ter, respeito pra caramba. Então, quando você precisar, você liga na polícia e a polícia vê outra prioridade, ela espera só um pouquinho. Se você for atendido, é 15 minutos. Então, o que é o problema? Eu não quero que as pessoas carreguem, eu quero que tenham a liberdade de fazer. Esse é o Brasil que a gente precisa, um país livre de verdade. Tá. Daí a gente estava falando sobre religião, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é que é a sua visão sobre...
senhor é formado em Direito, bacharel em Direito, e então o senhor sabe que o Estado é laico. Sim. Qual é a sua visão sobre isso? E continue assim. E como de que maneira o senhor acha que um presidente da República ou representantes do Estado, né, eleitos, devem se comportar em relação à religiosidade no Brasil? Assim, a religiosidade, se você olhar para o protestante, é algo negativo. Se você olhar para um católico, é algo positivo. Essa mesma palavra que você falou. Tá. Então, religiosidade no catolicismo é positivo. É alguém entregue à vida religiosa. No protestantismo, é uma palavra pejorativa, como se fosse alguém que não é livre. Olha só para você ver. Uma amarra, né? Sim. Então, são duas coisas diferentes. O que a gente tem que fazer? A gente tem que dar liberdade de culto, que a Constituição Federal fala, de opinião, de tudo. A gente tem que dar não, já é assim, a gente não tem que impedir a Constituição e o direito das pessoas. Agora, o Estado, ele não precisa de religioso. Então, se alguém na sua função religiosa quer estar no Estado ou governar o Estado com ideologia religiosa, esse tem que se retirar. Agora, a pessoa é de qualquer religião, ela é bem-vinda em qualquer lugar do Estado. Porque a religião, você é religioso depois de você ser brasileiro. Então, primeiro você tem que ser brasileiro, né? Aceitou isso, já é o suficiente. Tem 6.000 religiões. E cada uma fala que está certa. Vou te falar, aceita a sua, não enche o saco, que a liberdade é o seguinte, não é você poder fazer tudo, é você não ser obrigado a fazer nada. Essa é uma grande verdade sobre a liberdade. Então, o Estado não precisa de ajuda da religião. Nunca precisou. E todas as vezes que a religião interferiu no Estado, a gente viu barbárie. Então, eu, enquanto cristão, que eu defendo é que cada um acredite no que quiser e que não faça ninguém ser obrigado a acreditar no que você acredita. Esse é o problema da intolerância no país. Quando você vê um religioso pensar do jeito dele e desejar no coração dele que as pessoas se transformem naquilo que ele é, ele vira um intolerante. E aí o que acontece? Essa polarização é frutífera, tá? Essas ideologias é praticamente uma religião, sem templo. E aí o que acontece? O primeiro passo, né, que acontece quando você polariza um país igual está agora, é um perigo. Você cria intolerância. Então o nosso povo ficou um povo intolerante. Ninguém pode abrir a boca mais. É uma doença isso aí. A intolerância vai virando um quadro assim de doença emocional. E aí eu não consigo ouvir o fulano. Depois que passa a intolerância, né, você conseguiu doutrinar todo mundo e todo mundo ficar intolerante, você vai pro desrespeito. E xinga a pessoa de forma gratuita. Então assim, eu virei pré-candidato, ao invés do Brasil falar palmas, tem coragem. Tem coragem de arriscar a própria cabeça, a saúde mental da sua família, o seu patrimônio, o seu nome, não sei o quê. Era para todo mundo estar aplaudindo. A gente virou um país zoador, um país lacrador. A gente só quer sacrificar todo mundo que se levanta. É esse que é o problema. Então, o primeiro passo da polarização, depois vem a intolerância, tá no desrespeito. E se a gente não reverter esse quadro, nós vamos para a violência. Tudo por causa disso. A intolerância gera o desrespeito, que gera a violência. Quando a violência ficar normal, a gente vai para a barbárie. Eu espero que isso não aconteça. O senhor acha que, enfim, existe aí uma discussão sobre a possibilidade da campanha do presidente Jair Bolsonaro não aceitar um resultado se houver, enfim, são levantadas dúvidas em relação ao voto na urna eletrônica. E aí está sendo prevista uma reação, caso isso aconteça, né? Olha, todo mundo está falando, pode ser que aconteça uma reação e essa reação não será judicial. Eles não dizem exatamente, olha, não sabemos o que pode acontecer, enfim. Aí há muita especulação que possa vir a haver violência, tá? Eu queria saber se essa é uma preocupação que o senhor tem, se o senhor acha que as eleições são seguras, queria a sua opinião sobre isso. Esse papo, Débora, é de quem já perdeu a eleição. Então, esse é um papo de alguém que já está dando um recado que sabe que perdeu a eleição. E quando o seu nome está na frente numa pesquisa, você acredita na pesquisa. Quando o seu nome está atrás, você não acredita na pesquisa e fala mal dela. Então, fala mal da instituição, fala mal da pesquisa, fala mal do processo eleitoral, fala mal de tudo. Isso é para quê? Isso se chama narrativa. É a narrativa da derrota, é uma jornada. Então, já sabe que perdeu a eleição, então fica criando isso. Aqui no Brasil não tem bobo, né? Essa ameaça só traz insegurança institucional interna e internacional para todos os investidores. Todo mundo está olhando para o país falando, até hoje vocês estão nessa conversa. Eu vou te falar duas coisas. A urna é uma coisa e o processo eleitoral é outra. O processo eleitoral é 100% fidedigno no processo. Tem gente que comanda, algumas pequenas falhas acontecem, são 3 milhões de sessões, né? Não faz sentido a gente achar que não tem erro.
o processo tecnológico da urna é uma urna da década de 90 que ela está crescendo devagar em tecnologia, então ela não é 100%. O TSE com os testes fala que é 99%. Eu não fiz teste nenhum, eu não posso falar se é 98%, se é 97%. É muito fácil eu virar e falar, não, eu quero que seja tantos por cento. Eu já cheguei a falar no passado, mas não faz sentido. Então, se está lá sendo testado, por exemplo, o voto impresso não vai mudar nada. Todo mundo fica empolgadaço com essa narrativa, mas não muda nada. Se mudasse, ia ter gente militando, não só o próprio atual presidente, mas esse é um discurso de quem já perdeu a eleição. Entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta secreta e o senhor fala se quiser, tá? Porque bom. o voto é secreto. Em quem o senhor votou em 2018? Na pessoa que eu acho que não tem que ir mais para o próximo nível. Que é quem? Quem que está aí preparando para ir para o próximo nível? Só tem um. Presidente Jair Bolsonaro. Você falou. Tá. O senhor votou no presidente Jair Bolsonaro. O senhor se arrependeu? Não, eu acho que ele é um antibiótico. Não, não arrependi jamais. Né? Ele era um candidato, né, para sepultar essa quadrilha que roubou mais de $1 trilhão aqui no país. E por que o senhor acha que ele tem que sair hoje? Não é que ele tem que sair, o tempo dele acabou no final do ano. Ele não tem que sair, ele tem que ficar lá e cumprir até o último dia dele. Certo. Por que o senhor acha que ele não deve ser reeleito? Eu não acho que ele não deve, ele não dá conta. Não dá conta, por quê? Não, desequilíbrio emocional. Ele não tem diálogo, ele está forçando barra entre os poderes. Ele, ao invés de fazer a tarefa dele, de ter o orçamento na mão, ele entregou na Câmara dos Deputados, ele ficou 2 anos forçando um governo que não existia, depois foi lá e negociou tudo. Ele não fala de um projeto de país, ele não está apontando o país para frente. Eu não tenho nada contra o Bolsonaro, só tem uma coisa, ele é igual um antibiótico. O antibiótico você toma, aí você fala, ó, você vai tomar tanto tempo, e esse tanto tempo é para combater bactéria X. Só que se você passar do tempo, vai matar fungo, vai corroer osso, vai matar você, vai acabar com o seu sistema nervoso. Então, assim, eu queria que ele crescesse como pessoa e deixasse a gente em paz e fosse para essa reeleição dele. Só que eu só estou aqui porque não existe essa viabilidade dele. Ele entrou no mesmo caminho do Luiz, com questão de populismo. Ele entrou nesse caminho de querer defender a família. Eu defendo minha família, mas de crime não. Não dá para mexer com isso. Então ele entrou e enveredou em lugares que eu não esperava que ele fizesse isso. E nem por isso eu arrependi de ter votado. Eu só acho que o tempo dele acaba agora. Então nem ele nem o Luiz vão sentar na cadeira de presidente ano que vem. O senhor acha que ele... Eu acho, não, tenho certeza. Que ele cumpriu o papel, então? Cumpriu o papel, poderia ter sido mais nobre, mais elegante, menos desgaste. Eu sei que ele usa um monte de técnica, que é um monte de gente conta para ele. Ele não é só alguém que é abalado emocionalmente, não. E ele está demonstrando uma pessoa mais vulnerável agora, tudo por causa da eleição. Aí passa a eleição, a mesma coisa. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão da sua campanha, Sim. né? O senhor diz que o PROS ele tem um fundo de 89 milhões? 89. Um fundo de 89 milhões, um fundo eleitoral, e que o senhor não vai pegar nenhum centavo desse fundo. Sim. O senhor vai tirar do seu patrimônio? Não, eu vou Da onde colocar vai o ser? limite, ó, as pessoas vão ajudar. As pessoas É o seguinte, vou explicar como é que é a eleição. Todo dia alguém bate na porta e fala, vou te doar tantos milhões. Mas vai custar quanto isso? Eu me propus a fazer uma política diferente. Eu poderia jogar fora da regra, né? Arrumo um jeito e tudo, mas eu não quero fazer isso. Eu quero ser realmente diferente. Eu não vou ser o cara que vai acabar com a corrupção no país, mas eu, Pablo Marçal, não vou tocar no dinheiro público. Eu sou administrador, eu sou um cara exponencial. Só que se eu entrar de forma errada, tem um princípio chamado princípio da primeira menção. Quando você não sabe resposta, você usa a primeira menção da pessoa. Então, alguns partidos me cobraram 20 milhões de reais para me lançar candidato a presidente. Quando eu percebi, eu falei, não quero nem conversa. Mas aqui é desse jeito. Eu falei, mas eu não estou de brincadeira. Qual partido? Eu não vou falar nunca. Isso é Por quê? deselegante. Não vou falar. Não faz sentido. Eu posso falar, mas eu me dou o direito de não falar. É deselegante com um partido, aí vai parecer que eu sou contra. Cada um tem a ideia que quer. Só que, seguindo esse princípio... E esse partido vai lançar algum? Esse não, foram 3 partidos que cobraram. E eles vão lançar? Não tem candidato. Não tem candidato, certo. E eu vi muita gente querendo pagar e tudo, só que na hora que começa as pessoas a sacudir a vida da pessoa, todo mundo desiste. Luciano Huck seria candidato à presidência. Na hora que toma um primeiro sacode, a pessoa fala, não mexa com isso não. Então, gente normal não dá conta. É isso que o brasileiro tinha que entender. Os normais não estão aqui. O senhor é normal? Não tem como ser normal assumir uma possibilidade dessa. A normalidade é uma frequência emocional. A pessoa realmente ela tem que sair disso. Então, o normal fora do não normal governa. seria o quê? Excepcional? Não, um governante é fora do normal. Uma pessoa que governa a própria vida, a pessoa que não depende dos outros, ou principalmente do governo, ou de necessidade de aprovação. Você quer saber o que é o normal? Normal é a frequência.
A pessoa tem medo, tudo que ela vai fazer tem medo, ela é normal. A pessoa, ela depende da aprovação dos outros, ela é normal. A pessoa morre de medo de errar, ela é normal. A pessoa morre de medo de conhecer gente nova, ela é normal, isso é a teoria da normalidade. Então, a pessoa que é normal não dá conta de lograr êxito nisso. Nem suporta, nem ouvir, nem começar. Entendi. Bom, daí a gente estava falando sobre a questão do financiamento da campanha, né? Daí seria o quê? É simples, o Obama teve 3,1 milhões de pessoas doando. Lá eles têm outra cultura, né? Essa cultura de doar para a política. Legal. O senhor acha que dá tempo de mudar? Se não der, nós vamos com o dinheiro que tiver. É assim, mas tá todo mundo falando que eu vou colocar quanto? 1 bilhão de reais. Não, não vou. O senhor é rico? O senhor é rico? O que é rico para você? Porque depende da classe. Então vamos mudar a pergunta. Depende do perfil. Se você falar para a pessoa que ganha 10 salários mínimos, a pessoa que não ganha nada fala, ele é rico. Não, eu sei que o senhor já falou que a sua casa custa 30 milhões, o senhor tem 7 milhões em carros na garagem. Você tá sabida, hein? Eu tô sabida. Mas eu queria saber o seguinte, se o senhor for até o fim mesmo nessa candidatura, eu ia até né? o fim, não. Eu sei, eu não posso falar por causa da legislação eleitoral. Não tem volta, não tem possibilidade de eu voltar Não, mas atrás. é porque o senhor já disse, até numa atitude assim até bastante generosa, que se um outro candidato de terceira via se viabilizar mais do que o senhor em determinado ponto, o senhor até ajudaria a empurrar o avião. Não foi isso que eu falei. O que foi então? Eu falei que se vier uma pessoa, homem ou mulher, boa e justa, e que quer realmente o bem para o Brasil, eu vou ajudar essa pessoa do meu lado. E quem conseguir decolar? Claro que não. Entendi. Desistir de quê? Isso aí é a minha pessoa republicana falando. Eu estou aqui realmente querendo ver alguém. Essa é uma bucha tão gigante que se vier alguém realmente mais apaixonado que eu pelo Brasil, eu vou ajudar. Bom, então já que o senhor vai até o fim, né? Até depois do fim. Até depois do fim? No fim vai quem não vai ser eleito na eleição. Lá é o fim, né? Dia 2 de outubro ou dia 30, se o brasileiro ficar em dúvida. Uhum. Mas eu estou junto pelo Brasil até depois do fim. Certo, vamos lá. Então, o senhor indo até depois do fim, mas eu digo, até o senhor homologar a sua candidatura, o senhor vai ter que declarar seu patrimônio. Quer contar para mim de quanto é? Deixa eu te falar, de verdade, eu não sei. Quando eu era alguém que Problema bom, né? Não, mas eu vou te contar, isso faz parte do perfil. Você consegue chegar também. O brasileiro, qualquer um que quiser, deixar de ser qualquer um, ele consegue chegar lá. Eu lembro quando eu tinha uma bicicleta, um celular, eu contava isso. Meu pai me ensinou a contar patrimônio. Só tem um problema, eu tenho vários negócios em equity, em VGV, imobiliário. Eu não fico assim pegando, eu vou contar isso. Quando você passa de uma escala de múltiplos milhões, né, de centenas de milhões, a gente não fica assim num aplicativo de celular. A gente não sabe. Eu acho que eu preciso mudar meu mindset. Eu sei cada centavo pois de TAC, não é muito. Isso mostra o seu perfil. Esse perfil é escassez emocional. Quando você para de... escassez, você usa um tipo de coisa chamado controle. Certo. Controle financeiro. Quando você vai subir, você vai para a administração de riqueza. Certo. E na administração de riqueza, a gente não olha o tanto que a gente tem. A gente olha o tanto de entrada e olha custo e despesa. Eu vou me esforçar mais, mas vamos lá. Em relação a isso. No dia que for sair, vai sair da minha pessoa física. E vai sair as minhas relações das empresas. Isso, exatamente. Talvez 99% do meu patrimônio está nas empresas. Entendi. Está em mercado imobiliário, está em equity. Está em empresas de tecnologia, está no exterior também. Uhum. Tá, e aí então, mas o senhor já fez uma conta? Porque se as pessoas vão doar para a sua candidatura, o senhor mesmo também vai doar um pouco? Até o limite? Até o limite que... Assim, se eu fosse político, eu teria transmitido vários patrimônios meus, né, principalmente líquido, para o meu CPF. Eu não fiz isso. Né? Minhas empresas de investimento, empresas de afiação, tudo é tudo CNPJ, e CNPJ não doa. Tá. Então vamos falar mais. O senhor acha que o STF inferniza o governo, como o presidente Jair Bolsonaro diz, e também, enfim, o judiciário de uma maneira geral também foi muito atacado, alguns setores, né, pelo ex-presidente Lula também, que é pré-candidato. Então, assim, só para falar dos dois aqui. Falar dos dois. Já que é para falar dos dois, vamos falar uma coisa que os dois têm em comum. Não, digo assim, sobre a visão dos dois em relação a setores do judiciário. Aí eu queria saber justamente, eu ia te falar o que faz eles serem assim. Os dois são admiradores de ditadores. Um é de Fidel Castro, o outro é do Carlos Alberto Brilhante Ustra. Os dois têm o mesmo perfil. O Brasil não entende até agora que existe um mesmo candidato com versão diferente, um alimentando o outro. Esse aqui é a favor da família, o outro é a favor do aborto, esse aqui não sei o quê, não sei o quê. Só que a base ideológica é antagônica, um serve de alimento para o outro e parece o inimigo do outro, mas os dois só crescem por causa do outro. Então, quando você tem na polarização dois pré-candidatos que gostam de ditadores, e é real isso,
Tem lá 2 pré-candidatos que gostam disso. O que você acha que eles pensam como governantes? Os 2 são populistas. Os 2 querem continuar no governo. O Messias, por exemplo, falou na eleição passada que não era a favor de reeleição. O que ele está fazendo aí agora? Entendi. Tá lá. E se ele não é a favor de reeleição, o negócio dele é com o Luiz. Por que ele não treinou alguém para ser presidente? Eu, a partir do dia 1º de janeiro de 2023, eu vou treinar pelo menos 100 pessoas, independente de partido político. O Brasil precisa ser treinado. Sabe por quê? Porque aí toda hora vem uma pessoa. Eu entrei aqui porque eu realmente não vejo alguém que tenha postura, não tem mentalidade de riqueza, nem de prosperidade, nenhum projeto para o país. O que o senhor acha da candidatura da senadora Simone Tebet? Ótima, ótima. Achei que foi bem representada. É uma mulher de peito, de raça. Ela só está num partido que nunca venceu a eleição para presidente, né? Todas as vezes que assumiu era vice. Ah, mas o PROS também não. Mas só teve 4 partidos, né? Só que você não entendeu o histórico. Só 4 partidos venceu a eleição para presidente, 2 eram partidos pequenos e 2 eram médios, né? Só a reeleição dos 2 médios que já fizeram eles ficaram em grandes. Só que o PMDB, o MDB, ele assumiu 3 vezes a presidência da República como vice. Então já tem um histórico de alguém que não quer pôr pressão nisso e provavelmente a Tebet não vai ser candidata. Provavelmente. É um perfil do partido, de estar sempre abraçado com o poder. Eles ficam esperando e por isso que fica queimando os pré-candidatos. Os pré-candidatos não saem porque eles estão colocando pressão. Você fala, você quer sair candidato? Vai lá, vamos ver o que você faz. A pessoa não dá conta de sair sozinha. O PROS, aí só me confirma se eu estiver errado, tá? Saíram notícias dizendo que o PROS deu até junho para que o senhor pontue 2% nas pesquisas para que a sua candidatura continue. E também o PT tem conversado bastante com o PROS. Ontem mesmo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o PROS, o Avante, estão sendo, enfim, constantemente procurados. Procede essa informação? Olha, e como é que o senhor vê isso? Essa informação, eu não quero criar uma guerra com o jornalismo, mas ela é improcedente, tá? Não tem esse combinado, esse não, ultimato, assim, digamos assim? Não existe isso. O negócio é que o cenário político é o dia inteiro tendo que dar uma oferta, né? O dia inteiro é um negócio parecendo um Ministério Público, vamos investigar, tal. Não tem nada disso. Existe esse clima de o PT quer falar, a gente tem 2.000 diretórios no PROS. E tem diretório municipal, tem diretório estadual, que já tinha, por exemplo, a palavrada que ia apoiar o atual presidente. Eu cheguei por último e falei para esses diretórios, ótimo, que é a minoria, pode apoiar e pode contar com o meu apoio, vocês, porque a gente é do mesmo partido. Depois falou, não estou entendendo nada. Pois eu não tenho ciúme de homem, não tenho ciúme de mulher. Então sim, pode ficar à vontade em apoiar, vou ajudar. Agora, ninguém me deu ultimato nenhum, 0. Eu só em um dia coloquei 20 mil filiados dentro do PROS. Então a gente está chegando com um reforço bem forte. Agora, o PT soltar a nota que está conversando com o PROS, eu também estou conversando com o PT, pode soltar a nota aí. O PT desistir da candidatura, que não faz sentido. Então, assim, notícia não faz sentido nenhum, não é a realidade lá no PROS. O senhor já encontrou quem será o seu ou a sua vice? Não. Qual que vai ser o perfil? Eu prefiro que seja mulher e do Nordeste. Só que isso é uma decisão de grupo político, né? Mas alguém da política ou não? Tem que ser alguém que, né, é da política. Tem que estar em partido político. Não, né? Sim, eu sei, mas com um perfil de histórico político, o senhor não tem esse. O senhor está na política agora, mas não tem esse perfil. Precisa. Não precisa. Não, agora é o que eu te falei, é uma decisão de grupo político. Né? Eu posso falar assim, eu quero. Geralmente a gente coloca a pessoa de outro partido, né, para ter uma força, então. Eu já vi o senhor falando que queria mulher do Nordeste, negra e divorciada. Sim. Por quê? Porque 43% dos lares do Brasil, eles são liderados por mulheres. Nordeste, tem pouca representação na política nacional. Então a gente precisa de olhar para lá, tem que levar a universidade para lá, a indústria para lá. A gente tem que fazer uma dessalinização, né, de água ali para a agricultura. A gente tem que investir ali. Eu preciso de alguém que tenha os traços de lá. Alguém que de fato sofreu por lá. O que o senhor acha sobre cotas para negros em universidades? Olha, em trabalho, enquanto a gente não é um país livre, a cota vai servir sim. Mas ela não resolve. Só que eu quero que também na cota tenha um pobre lá. Então, não só porque é índio, não só porque é negro, não só por qualquer motivo. Que seja mulher, que seja isso, que seja aquilo. Eu quero também cota para pobre. Eu acho que o pobre fica de fora.
Então tem pobre que não encaixa, né, na situação e ele precisa de ajuda. Então, que seja multiplicado para o pobre também ter acesso às Certo. cotas. Alguns candidatos, quando eles estão apresentando a candidatura, eles já trazem alguns nomes conhecidos. Então, às vezes, por exemplo, quando então candidato, né, o presidente Jair Bolsonaro apresentou Paulo Guedes, olha, ele será o meu ministro da economia. Lula, quando eleito, fez a carta ao povo brasileiro, né, ali na iminência de ser eleito. Quem é seu time? O senhor já tem? Está sendo construído, que eu te falei. Não adianta também sair com o nome e falar assim, ó, tem uns nomes aqui e depois não sei esses nomes. Então está sendo construído um plano de governo. Só tem um pré-candidato que tem plano de governo, que é repetente 4 vezes para ser presidente, né? O atual presidente não tem plano de governo, o ex-presidente não tem plano de governo. Como vai ser o seu plano de governo? Vai ser detalhado? Claro. É obrigatório o plano de governo para apresentar no TSE. Mas você sabe que tem uma estratégia de uns tempos para cá, né, coitada, a Marina, lembra a então candidata Marina Silva apresentou um pouco mais detalhado, aí foram lá hoje em dia o que eles defendem é colocar o mais sucinto possível para apanhar menos e desenvolver depois, é uma estratégia, sem julgamento aqui, sem juízo de valor. O seu vai ser detalhado ou vai ser sucinto? O necessário para o país, né? Se a gente discute um projeto de Brasil, a gente tem que ser um pouco mais abrangente. Mas se for só para cumprir o TSE, vai ser o mais raquítico possível, né? Eu defendo que tem que ser o necessário, né, para esses próximos 10 anos. Quais principais pontos? A gente já está aqui há 8 minutos, infelizmente. Rápido, né? Passando rápido. A gente já está há 8 minutos. Sim. E eu vou te dar 3 minutos finais para o senhor falar, mas eu gostaria de saber aqui os pontos principais de programas, do seu programa de governo que o senhor acha que tem que ter e das ideias mesmo, porque eu acho que a gente tem que olhar para frente. Tá. A gente precisa de abrir 1 milhão de empresas por ano nos próximos 10 anos. A gente precisa fazer reforma eleitoral, que é a mãe das reformas, seguida de uma reforma administrativa. A gente precisa de enxugar o Estado sem demitir ninguém, mas usando simplesmente otimização e o princípio de eficiência. A gente tem que pegar essas 15 mil leis que a gente tem e fazer um apanhado, que tem tanta lei inútil, tanta coisa inútil que burocratiza o judiciário. A gente tem que fazer um desafogamento também do judiciário, treinando pessoas, criando frentes. A gente tem que criar mutirões, a gente vai criar a Universidade Federal Digital. A gente precisa de dar uma rodada internacional, o atual presidente não fez isso. A gente precisa de trazer mais de 100 países para investir nesse país aqui chamado Brasil. A gente precisa rever alguns casos de minérios nossos que estão sendo subfaturados. A gente tem que discutir questões que ninguém gosta de discutir, mas o Brasil é roubado com essa questão de minério por causa de ilegalidade. Você pode perceber que onde tem ilegalidade tem roubo. Então o Brasil perde muito nessas questões. O que a gente tem que fazer também é reestruturar a educação, implementar a andragogia na educação brasileira. A gente precisa fazer tanta coisa, né? Só que tem um começo. No começo com pequenas reformas, não dá para parar o país para fazer milhões de coisas. Mas a principal vertente que a gente tem que retomar chama-se infraestrutura. A gente precisa de bater nisso. Certo. E o senhor, para fazer tudo isso, o presidente, a caneta do presidente, enfim, ela tem suas limitações, Sim. né? Então você precisa muito também da colaboração e do convencimento do Congresso. Sim. Minha pergunta hoje em dia, a gente sempre tem uma renovação, às vezes de 40%, às vezes de 50% do Congresso. A gente não sabe o que vem, mas a gente tem um bloco que entra a legislação, sai a legislação, esse bloco, esse bloco ele vem, que é o chamado grande bloco de centro, chamado Centrão, né? O senhor dialogar, como seria o seu diálogo com o Centrão? Igual com a esquerda e direita. Se o nosso sistema de freios e contrapesos, que é os 3 poderes, precisa de ter relacionamento com gente, a maior atividade do presidente da República é gostar de parlamentar. É de receber, de entender. O senhor gosta? Eu amo, eu tenho acesso ao Congresso há anos. Uhum. Eu tenho trânsito, eu tenho influência lá. Então, sim, eu não tive cargo político, mas eu exerço político. Como você diz? O network, a amizade, né? Eu ajudo políticos de forma
Vamos ajudar na sua candidatura? Vamos, então vou te ajudar aqui. A estratégia digital que você vai fazer é essa. Eu realmente sou preocupado com isso. Entendi. Eu já sou motivado politicamente há bastante tempo. Entendi. Então, assim, o que o presidente tem que fazer? Primeiro é diálogo. E a gente tem que ter acesso uns aos outros. Qual que é o problema da cadeira de presidente da República? O Legislativo Federal, né, que é o sistema bicameral, tem 513 deputados e 81 senadores. Então não dá para ter um relacionamento, entre aspas, né, com todo mundo. Dá para fazer isso por blocos. Então, o Judiciário tem 11 ministros. O presidente da República ele tem que ter amizade com eles. E hoje a gente vê o quê? Um nem levanta da cadeira para cumprimentar o outro. Certo. E aí o que acontece? A cadeira do presidente, quando ele senta lá, ele esquece dos parlamentares. Ele só quer falar com lideranças e ele tem que gastar uma energia dele conversando. E o que o deputado mais gosta é de ter acesso ao presidente. É verdade. Bom, e aí eu gostaria de saber também que o senhor falasse daquele episódio que ficou nacionalmente conhecido também, de o senhor ter levado alguns alunos, Sim. Alguns alunos para o alto do monte, né? E aí o senhor chamou os bombeiros porque as condições eram adversas, vocês perderam contato do rádio com o grupo que estava mais abaixo e o senhor chamou os bombeiros e as pessoas foram resgatadas. Eu sei que o senhor bate muito na questão de que o senhor não colocou aquelas pessoas em perigo, mas a minha pergunta é, o que saiu diferente do planejado para o senhor ter meio que abortado a operação ali? Por quê? Qual foi o planejamento que o senhor fez antes de segurança, do que poderia ter dado errado, né? Quem foram as pessoas que te aconselharam que era uma boa ideia subir? Ou se alguém te falou, olha, não vai, porque não está em condições? Não, ninguém falou. A gente contratou os guias para subir, deu uma chuva, o guia falou, não vou subir, pode descer. Então a gente subiu. A gente continuou a noite inteira dormindo lá, né? Ninguém ficou esperando resgate, não usou corda. Eu ia falar assim, é um exagero esse assunto. Alguém falou para mim, tenha paciência, responda 4.000 vezes até chegar lá o dia da eleição. Ali foi um aprendizado. Repetir aquela mesma coisa eu não repetiria, mas vou subir vários outros montes. A política é mais um monte que a gente está subindo. E o mais interessante é que ninguém machucou. Agradeço o Corpo de Bombeiro. Ali foi uma oportunidade de ver que eu não sou uma pessoa orgulhosa. Poderia muito bem não ter pedido ajuda, só que eu não sabia o que estava passando com o grupo de baixo. E o Brasil precisa de ajuda. Então, como o Brasil precisa de ajuda, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque os dois estão aí, não vão nos ajudar. Eles já não conseguem mais. 3 minutos para o senhor falar com o pessoal que está nos assistindo. Primeira coisa, eu poderia pegar meu patrimônio, minha família, mudar para os Estados Unidos ou para outro lugar onde tem segurança. Não tem uma saúde gratuita igual aqui, mas uma saúde de qualidade. Eu poderia muito bem ir embora, igual vários bacanas fazem por aí. Só que eu gosto de comer o piqui daqui, eu gosto de fazer pamonha, eu sou fazedor de requeijão, eu gosto de tirar leite na vaca, eu gosto do clima desse país, eu amo esse povo. Então, eu não vou sair daqui. Eu acredito no Brasil. Se eu não acreditasse, eu não investia praticamente quase todo o meu patrimônio aqui. Então, eu quero falar para você o seguinte. Tem jeito sim, o brasileiro tem jeito, o Brasil tem jeito. Se o Brasil tem jeito é porque você que está assistindo tem jeito. Eu não vou fazer apelo nenhum, mas o que está acontecendo é que algumas pesquisas apontam que comprar um Fusca vermelho com 3.000 quilômetros rodados ou comprar um Gol quadrado amarelo BX com 3.000 quilômetros quadrados, não, rodado, são as duas opções que todo brasileiro quer. Mas você pode comprar carros melhores, você pode fazer isso, só que fica lá no fundo da loja, você vai ter que pesquisar. Muitas vezes ninguém vai falar porque não dá notícia, porque o Fusca e o Golzinho fica batendo um com o outro e dando notícia o dia inteiro. Mas você pode olhar e falar assim, eu não quero nenhum desses dois. Eles estão aí, o Fusca puxa para a esquerda, o Gol quadrado puxa para a direita. Mas eu sabia, seu voto pode comprar um Fusca, pode comprar um Gol, pode comprar BMW, pode comprar Mercedes, pode comprar McLaren, pode comprar o que você quiser. E aí você vai escolher, né? Agora, se o Brasil fosse a sua filha e ela tivesse sendo entregue para uma pessoa para casar, você ia querer que ela casasse com um cachaceiro, maior ladrão da história, um cara corrupto, ou então, não, esse você não quer. Vamos colocar com alguém grosseiro, que tem um perfil de adolescente, que não tem diálogo com ela, né? Que parece ser o salvador da pátria, mas ele é bem mão pesada com ela. Ou com alguém que é realmente apaixonado pela sua filha e que conhece as qualidades e que quer exaltar a sua filha. Aí você vai ter que escolher.
Bom, nós conversamos aqui com um multiempresário e pré-candidato à presidência da República pelo PROS, Pablo Marçal. Obrigada pela entrevista. Obrigado, o senhor volta lá na frente, quando for candidato homologado? Voto? Volta? Eu não posso fazer mais compromisso, que eu sou político, então se depois você vai falar, vai ter que vir. Às vezes eu não consigo, mas foi um prazer estar com você aqui no SBT. Sou amigo da família Bravanel, gosto muito do SBT e do Silvio Santos. E obrigado pelo convite. Não faço o compromisso, porque depois não consigo cumprir. Tá certo. Obrigada. Obrigada a você pela audiência e eu espero você. Até a próxima.